Boa tarde a todos. Boa tarde para você que está de casa, que está vendo a gente. Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas muito obrigada por estar conosco nessa tarde, né? Nessa atividade de hoje, participando, vendo aí na sua casa isso. Hoje a gente está recebendo alunos do Paranoá, de Planaltina, cidade do qual eu também sou. Então, é um dia muito alegre. Vamos ter bastante coisa aqui hoje. Então, você que está aí de casa, muito obrigada por acompanhar a gente. E quem está aqui presencial, vamos lá. Com muito prazer, estamos começando a nossa palestra Afro em Movimento. Bom, eu sou a Adriana, sou gestora pública, sou gestora de projeto, sou trabalhadora humanitária. Então, como eu disse, já trabalhei no Maranhão, Roraima, Rio de Janeiro, com causa humanitária em situação de emergência. Sou educadora em saúde sexual e reprodutivo, combate a álcool e abuso de drogas, e entre outras coisas. Sou moradora de Planaltina com muito orgulho. Sou nascida, criada, e a vida toda eu sou daqui, do Quadradinho, e hoje eu vou estar com vocês. Bom, para mim é uma honra mediar esse bate-papo, e vocês que estão aí vendo online, fiquem à vontade, a gente vai estar aqui. As palestras Afro em Movimento são uma iniciativa do Instituto Janela das Artes, Cidadania e Sustentabilidade, com fomento da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. O Afro em Movimento tem o objetivo de unir cultura, empreendedorismo e conhecimento em prol do desenvolvimento da população negra do Distrito Federal. E nós contamos com o apoio do Espaço Cultural Renato Russo, esse que aqui vos fala, esse que está recebendo a gente, equipamento de cultura da Secretaria equipamento de cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, que abriu as portas para nos receber nesta sala conhecida como Marcos Antônio Guimarães. Bom, o tema da nossa palestra é De onde eu vim, eu aprendi... Desculpa, só um pouco. Eu cometi um erro, desculpem. Eu vou voltar aqui bem rápido para eu não errar isso de novo. Acontece, gente, desculpa. Só um instante. Ai, muito obrigada. Nem só negro, nem só deficiente. Racismo e capacitismo na história de um grafiteiro. Desculpa, qual é o seu nome? Ana. Muito obrigada, Ana. Para falar brevemente sobre essa temática, gostaria de saber de vocês se vocês sabem o que é comemorado foi comemorado agora no dia 20 de novembro, aqui no Brasil, uma data muito importante. Vocês sabem o que foi? Quantas pessoas? Calma, gente, podem abaixar a mão, são muitas pessoas querendo falar. 20 de novembro foi comemorado o quê? Dia da Consciência Negra. Bom, Dia da Consciência Negra. Se vocês pudessem definir o Dia da Consciência Negra em uma palavra, qual seria? Prazer, meu nome é Eduardo. Se você pudesse, Eduardo, prazer. Se você pudesse definir o Dia da Consciência Negra em uma palavra, qual seria? Luta. Olá, tudo bem? Tudo. Se você pudesse definir o Dia da Consciência Negra em uma palavra, qual seria? Pode pensar. Não ouvi? Progresso. Muito obrigada, progresso. Luta, progresso. Tampou o rosto, vocês já sabem o que é, né? Tudo bem? Seu nome? Pedro. Pedro, se você pudesse definir o Dia da Consciência Negra em uma palavra, qual seria? Resistência. Resistência. Muito obrigada. Alguém quer falar alguma palavra diferente dessa? Tá bom. Obrigada pelas contribuições. Bom, essa data
foi escolhida como tributo ao dia da morte do líder Zumbi dos Palmares, que combateu a escravidão no Brasil. Por isso, é um dia de estimular reflexão sobre a luta do povo negro por dignidade e por jus ao preconceito que foi instaurado. Todos sabem, por muito tempo existiu uma história, né, que não foi contada por nós, mas era contada sobre nós, que uma tal de princesa de algum lugar libertou as pessoas pela sua bondade. Bom, não foi assim que aconteceu, e todos os dias, vocês que estão na educação básica, em breve vão adentrar a faculdade, vão compreender cada vez mais que não foi uma princesa, que foi a libertação dos negros, se deu através de muita luta, e ainda assim, após mais de 130 anos da abolição da escravatura, a gente ainda sofre muito preconceito. A atividade de hoje é em consonância a essa data tão importante, dias tão importantes. Então, a nossa atividade agora, que vai começar, será em apoio a isso. Eu gostaria de convidar para a nossa atividade o Mr. Odros. Se a gente fizer assim, exatamente, é uma salva de palmas e ele vai compreender. Então, vocês podem recebê-lo. Certo. Muito obrigada. Salve, salve, boa tarde. Eu me chamo Rafael e Odros, essa palavra, é o meu nome artístico de grafiteiro. Eu moro em Planaltina DF. Bom, eu vou contar um pouco da minha história para vocês, né? A minha mãe, ela é baiana. Eu cresci na Bahia e depois eu me mudei aqui para Brasília, direto lá para Planaltina. E aí, assim que eu nasci, né, os meus pais ficaram muito preocupados comigo, porque eu não tinha algumas reações esperadas de um bebê. E aí, amigos da família, a gente foi para o Rio de Janeiro, né, para uma favela lá, onde ficamos residindo lá por alguns tempos. E a gente foi estudar numa escola específica, né, para crianças com deficiência. E foi nessa escola que eu aprendi a língua de sinais. A escola se chama CEAL, que é a escola é lá no Rio de Janeiro. E aí... Só um minuto. Temos uma questão aqui de logística. A gente precisa ficar de frente para ele para poder ver a sinalização. O foco é ele, não o intérprete, tá bom? Desculpa. Tá, ele vai retomar. Não, tá de boa. Tá, pode. Tá, aí a minha mãe ficou muito preocupada com a minha condição de saúde, aí a gente decidiu me colocar numa escola específica para pessoas surdas. E lá no Rio de Janeiro, no INES, foi onde eu aprendi a língua de sinais, né? A minha mãe ponderou muito em relação a essa mudança, mas decidiu que ia ser o melhor para mim. Isso foi quando uma pessoa orientou a minha mãe em relação a essa minha trajetória educacional no CEAL. Lá era uma escola específica aqui de Brasília, que trabalha com pessoas surdas e tudo mais. A minha mãe, ela é empregada doméstica, então eu ficava a semana inteira no CEAL e voltava para casa só no final de semana.
E aí, a minha aprendizagem da língua de sinais foi com esse contato com outras crianças, né? E lá no CEAL, a gente não poderia sinalizar. Foi meio que uma forma clandestina de aprender a língua, né? A gente era obrigado a oralizar, falar o português. E aí tinha sempre esses embates de comunicação, né? A gente não conseguia se compreender de forma plena e clara. E aí uma das formas que eu encontrei de me expressar foi a partir dos desenhos. Eu consegui me expressar a partir fazendo desenhos, lendo gibis também, né? Eu aprendi a linguagem artística, visual, e assim eu ia conseguindo me expressar. E aí, com 15 anos, eu saí lá do CEAL, que fica aqui em Brasília, e fui estudar numa escola inclusiva. E aí eu ficava foi quando eu me envolvi com uma galera muito, né, barra pesada, da pichação. E eu fui aprendendo com eles, né, essa linguagem do picho, do grafite e tudo mais. Abandonei a escola por um tempo e não pensava mais na escola, porque a escola não era um ambiente acessível para mim, como eu já falei antes. E aí a rua era. E aí, aos 16 anos, eu fiz o meu primeiro assalto, comecei a traficar e fiquei 1 ano no tráfico, até que fui pego. E foi depois dessa prisão que eu comecei a refletir sobre o que eu queria da minha vida. Eu fiquei preso por 8 meses, e aí foi 8 meses de muita reflexão. Eu pedia lá, quando a gente estava lá na hora do almoço, por exemplo, tinha o Marmitex, depois que eu comia, eu começava a fazer uma espécie de quadro, sabe? Eu pegava lá o material e tentava bolar alguma forma de me distrair daquele lugar e dos bullying que eu sofria por ser uma pessoa surda, né? E, de certa forma, foi essa arte que eu tentava fazer, imaginava um outro mundo para além do que eu estava, e o grafite, mais uma vez, foi quem me salvou, sabe? Me deu uma abertura maior para eu pensar uma outra forma de vida. E, no meu julgamento, a partir da minha perspectiva, eu acho que os juízes, né, o julgamento dele, uma das condições para que eu pudesse ser liberto era que eu pudesse voltar para a escola. E aí eu preferi para a vida do crime e fiz algumas paradas erradas. E depois eu fui preso novamente. Fiquei 3 meses dessa vez. E aí um amigo ouvinte falou que a minha mãe estava deprimida, não estava conseguindo lidar bem com a minha situação, né? E aí eu não tenho pai, né? Minha mãe é uma mãe solo, e aí a barra ficava mais pesada para ela. E essa pessoa que me deu notícia da minha mãe, ele também foi me aconselhando umas coisas mais interessantes, né, para eu seguir na minha vida, né, que eu precisaria ponderar o que eu queria de fato na minha vida, né, porque a vida do crime é muito fascinante, as coisas são muito fáceis, mas aí nesse contexto todo eu fui conhecendo a cultura hip hop, né, a dança, o break, enfim, todo esse contexto que faz parte da cultura hip hop. E aí eu achei um estilo muito massa, assim. Eu fiquei muito interessado por esse universo do hip hop, e aí encontrei muitas pessoas que foram me aconselhando, me mostrando esse caminho, e me ensinando break também, a dançar e tudo mais. Como eu sou surdo, né, foi interessante eu sentir a conexão que eu tinha com a música, por incrível que pareça, né, já que eu sou surdo. Mas eu senti a vibração e é muito massa, assim.
E eu fui me apaixonando por esse contexto do hip hop, mas sempre ainda me sentindo um pouco atraído pelo tráfico, pela vida que eu sempre conheci. Até que um dia eu decidi não mais viver no mundo do crime, sabe? Eu decidi que eu queria uma outra vida para mim, e esse meu amigo foi o que me mostrou o desenho. Eu, na forma de grafite, eu não sabia que era possível fazer esse tipo de coisa, sabe? E eu fiquei extremamente apaixonado pela visualidade do grafite, sabe, pelas cores, e vi que isso, perante a vida que eu tinha antes, era muito maior, sabe? E aí eu fui sofrendo algumas opressões, assim, por ser surdo, nesse contexto do grafite também, né? E aí, sem grana, e pessoas sempre me colocando para baixo. E aí, aos 18 anos, eu comecei a trabalhar com limpeza, assim, para conseguir grana. E, paralelo a isso, eu fazia uns rolês com grafite lá em Santa Maria. Eu desenhava, assim, ainda não era muito perfeito e tal, mas servia como uma espécie de treino, assim, sabe? As pessoas iam me chamando, eu fui conhecendo mais gente. Eu comecei em 2001, mais ou menos, a grafitar mesmo, sabe? De fato. E aí as pessoas, a gente sempre encontra aquelas pessoas que não, tipo, não cola com a gente e tal, e sempre preconceito por ser surdo e tal. Mas aí a gente também encontra gente boa. Eu fui aprendendo, me qualificando mais nesse mundo da arte do grafite, fui estudando, usei muito a internet para aprender os traços e tudo mais, e cada vez mais fui me desenvolvendo e me apaixonando mais por essa arte. E aí foi quando eu comecei a adentrar mais as periferias, Ceilândia, enfim, outros lugares. E aí, esse é o meu nicho, essa é a minha casa, esse é o lugar que eu amo mesmo, é a periferia, amo mesmo, sabe? Estar entre os meus e grafitar para os meus, ver a periferia bonita e colorida, esse é meu sonho, assim. As pessoas sempre têm uma ideia errada do que é periferia, né? Mas não, esse é o meu rolê que eu gostaria que eu colo muito. E eu fui na favela do Rio de Janeiro pela primeira vez para grafitar e encontrei pessoas com estilos de grafite diferentes, assim. E serviu de escola para mim também, né? Tipo, eu fui aprendendo, fui me apropriando dessas outras linguagens. Fui também para Minas, Pernambuco, Porto Alegre, e fui sendo visto, sabe? As pessoas foram me conhecendo mais e conhecendo o meu trabalho. Inclusive, a minha mãe foi entendendo o meu trabalho também, né? Porque achava que era coisa de vagabundo, coisa de criminoso e tudo mais. Assim, é difícil a gente colocar para as pessoas que isso é um trabalho tão digno quanto o outro qualquer. E a minha mãe achava que eu ia sendo preso, que eu ia acabar sendo preso de novo, né? Porque ela associava a pichação à criminalidade, assim como a maioria das pessoas. E eu sempre tive essa dupla rotina, né, de trabalhar e fazer outras coisas. E em um outro momento, eu comecei a observar uma coisa assim. Eu vi no Facebook, né? Pelo Facebook, lá em São Francisco, eu observei que tinha um festival de grafite. E eu fiquei, caramba, não acredito que isso existe. Mas aí eu fiquei interessado em participar. Tinha um objetivo, tinha um empecilho que era a língua, né? Estava tudo em inglês. E eu falei assim, ok, é um obstáculo que eu preciso superar. E eu fiz a tradução e eu mandei uma carta lá para o festival, né? Fui na embaixada, disse que estava interessado, né? Fiz uma entrevista na embaixada para poder ir participar desse festival lá em São Francisco. Só que eu não fui aprovado. E aí eu mostrei que o festival também estava interessado em mim e tudo mais, só que pela embaixada eu não conseguiria ir. E aí foi mais um corre, né, que eu tive que fazer, lutar horrores para
encontrar intérprete, para tentar fazer o mesmo processo outra vez. E isso foi um processo que demorou 6 meses. Fui outra vez na embaixada e, dessa vez, o meu processo foi aprovado. E foi um dia muito emocionante, eu até chorei, fiquei muito feliz por essa conquista, né? Fiquei feliz por sair do país para poder mostrar meu trabalho, a minha arte. E eu sempre pensei em ir nos Estados Unidos para conhecer, de fato, o berço da cultura hip-hop. E eu não acreditei quando isso aconteceu. Parecia até que é mentira. Falei para minha mãe, ela achou que fosse mentira e tudo mais. E eu mostrei para ela, assim, olha aqui a documentação, está aqui meu passaporte, tive apoio de outras pessoas. Então, aquilo que era antes um motivo de preconceito, passou a ser um motivo de orgulho, né? E a minha mãe entendeu, de fato, esse meu rolê, esse meu trabalho. E eu sempre... Eu nunca tive apoio, assim, pessoas outras para ir comigo. Não, eu fui sozinho para os Estados Unidos, tive que enfrentar a barreira da língua, então eu fazia muito gesto, usava o celular para traduzir as coisas que eu precisava, enfim. Daí eu encontrei pessoas de vários países, México, Alemanha, enfim. E todos reunidos com o mesmo objetivo de mostrar seu trabalho, que é o grafite. Eu aprendi muito sobre a cultura hip-hop, sobre a cultura norte-americana, das pessoas pretas de lá. Acho isso muito importante para mim e morro de saudade até hoje dessa experiência. E melhorei muito em relação aos termos técnicos mesmo do grafite. Até que, outra vez, né, eu fui à França participar de um festival de surdos. Eu fui ministrar lá uma oficina de grafite para crianças surdas lá da França. Só que eu não sei a língua de sinais francesa, né? Eu sei a língua brasileira de sinais. Mas aí a gente usa uma quase língua de sinais, que é a língua de sinais internacional, e aí a gente estava se virando assim, sabe? Misturando alguns gestos, alguns sinais, e a comunicação foi acontecendo dessa forma. E assim eu fui viajando para outros lugares, para outros países também. E foi quando eu consegui sair desse trabalho que eu era faxineiro e passei a viver só do grafite. Antes, lembra que eu falei que o juiz tinha declarado que eu precisaria estar estudando e tudo mais? Então, foi os estudos que salvou a minha vida. E eu agradeço muito a esse juiz que determinou isso para mim, porque hoje em dia eu consigo reconhecer que foi a partir dos estudos que a minha vida mudou. E eu fico muito emocionado, muito feliz em relatar isso. Outra vez que eu recebi um convite para mostrar meu trabalho, né, eu fui para a África do Sul. E eu, caramba, eu não acredito que a galera da África do Sul está me chamando para expor meu trabalho lá, sabe? E conhecer a cena de lá. É muito forte o grafite lá. Fui conhecendo diversas pessoas. Também ministrei oficinas de grafite lá. Novamente, a questão da língua foi um empecilho, mas a gente sempre dá um jeitinho brasileiro de se virar. E tinha muitas pessoas, muitos jovens lá também, sabe, comigo, interessados em aprender um pouco do grafite, ficaram bem colados comigo. Nessa experiência que eu tive em África do Sul, foi, assim, ímpar. E aí, eu sempre submeto projetos que tenham isso de viajar, né? E também fui para o Canadá, mas não foi assim para expor trabalho, eu fui só para buscar mais experiências, melhorar o que eu já sabia, aprender uma porrada de coisa, porque lá, por exemplo, eles têm grafite em prédios, sacou? Eles grafitam prédios gigantescos lá, e eu achei isso bacana também, sabe? Eu fui compartilhando, fui aprendendo as técnicas deles, fui melhorando a minha, assim, gostei bastante também dessa experiência. Eu também foi quando eu desenvolvi um projeto dentro das penitenciárias para jovens, porque, como eu falei, né, eu já fui já fui preso, detento, e aí eu sei como é que né, a vida lá dentro. E aí uma forma até de empatia mesmo é de retribuir o que eu aprendi no mundo para esses jovens que estão encarcerados.
Aí, em uma dessas experiências, eu percebi que tinha um cara lá, um jovem, que estava muito, se desenvolveu bastante no grafite. E se eu conseguir conquistar um jovem que fosse, para mim já era o suficiente, sabe? Conseguir ajudar ele a partir do grafite, para mim foi tudo na minha vida. E ele era eu levei esse mesmo projeto para as favelas, né? Pessoas negras, pobres, e eu mostrei como que o grafite pode mudar e salvar a vida dessas pessoas, né? Porque eu sou um exemplo disso. Percebi também que a arte, as pessoas acham que o grafite é coisa de malandro, que não é uma arte de fato. E aí até a gente mostrar que não é por aí o caminho, abrir um pouco a mente das pessoas para dizer que não é coisa de vagabundo, né? Que não é uma coisa inferior, é um processo todo, né? E a arte trouxe cor para a minha vida e eu queria transmitir essas cores para fora também, assim, para a favela. É tudo tão cinza, tudo tão deprimido, tudo tão triste, e eu queria fazer o oposto disso, né? Eu queria trazer essas cores para onde eu for. E agora o meu objetivo é continuar lutando pela minha comunidade, levando esses projetos, levando o grafite para mais lugares, para mais pessoas, principalmente para as pessoas periféricas. E eu queria, de novo, por exemplo, viajar retornar para a África do Sul, ir para a Índia, ir para outros países que são, entre aspas, a periferia do mundo, para mostrar que por mais que hajam opressões, a gente também pode superar isso, pode vencer isso com a arte, é um caminho para fazer isso. Não é ignorar a situação de cada pessoa, não, mas assim usar a arte como essa ferramenta assim, de transformação de vida. E eu gostaria muito, um desejo que eu tenho de fazer projetos, criar uma associação de hip-hop, sabe? Da cultura hip-hop, na verdade, com música, com break, com grafite. Esse é um sonho, um projeto que eu tenho, assim, inclusive incluindo crianças, incluindo jovens, assim. É um projeto que eu tenho a longo prazo. E aí ir, né, em lugares desfavorecidos socialmente para apresentar essa minha proposta e essa minha arte. E mostrar que é possível quebrar essas barreiras que nos atam, né, a sempre a um caminho denso e um caminho pesado. É isso. Boa tarde. Eu vi que mais gente chegou, então eu gostaria de falar um pouquinho aqui do Odros. Ele está com a temática hoje, se chama Nem Só Negro, Nem Só Deficiente, Racismo e Capacitismo na História de um Grafiteiro. Rafael Odros é um grafiteiro surdo que utiliza da arte urbana para deixar sua marca enquanto pessoa surda pelos locais onde passa. Odros é surdo de trás para frente. Já participou de exposições como o Mundês do Museu Nacional de Brasília e a ECO. Já foi convidado para participar de grafites internacionais, como ele mesmo disse, Estados Unidos, França, África do Sul, Canadá. Odros gosta de enfatizar o lado social do seu trabalho artístico, pregando a valorização das pessoas negras, da cultura da pessoa surda e das comunidades periféricas. Atuante também em projetos sociais, deu oficina de grafite para crianças surdas no Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, e na Unidade de Internação do Sistema Socioeducativo de Planaltina, por acreditar, como ele mesmo disse, que no poder da arte de transformar vidas. Bom, esse é o momento que a gente vai abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão, entender um pouco mais, ter dúvida, pedir para que ele compartilhe mais alguma experiência. Esse é o momento. O que vocês querem? Tá bom. Estou indo aí. Licença. Muito obrigada pela sua participação. Fala seu nome e a pergunta. Meu nome é Brenda. Brenda, você é de onde? Planaltina 10. Perfeito, Brenda. Qual a sua pergunta? A minha pergunta é se no tempo que você estava no crime, se você perdeu algum amigo próximo.
Sim, já aconteceu. Quando eu morava em Santa Maria, eu vi muitos amigos meus morrerem, tombarem, né, por causa do crime, da violência. E aí, isso foi também um certo aprendizado para mim, né, porque eu não queria isso para o meu futuro. E é isso. E hoje em dia a minha preocupação eu não quero ter o destino desses amigos que eu perdi, e também eu quero aproveitar essa minha experiência para que a próxima geração não caia nos caminhos que eu caí também, para evitar a vala. Eu tenho uma pergunta. Durante o processo, né, que ele estava no socioeducativo, ele pensou em desistir do grafite? Eu já pensei, sim. Porque o grafite, inicialmente, não me dava retorno financeiro que eu achava que poderia ter, que nem no crime, por exemplo. E aí, esses pensamentos, eu pensava isso, estou aqui grafitando, mas aí, será que eu vou conseguir ter um dinheiro, conseguir viajar e tudo mais? Será que é um trabalho que eu posso me sustentar? Mas aí os retornos foram chegando, e eu fui realizando os meus sonhos, fui viajando, fui tendo os recursos necessários para fazer o que eu queria fazer, e eu percebi que o grafite é bem maior, infinitamente, do que o crime. Então, larguei, deixei para lá. Mas já pensei, sim, em largar. Obrigada. Tem mais perguntas? Estou indo aí. Licença. Seu nome, de onde é, e a pergunta. Boa tarde. Meu nome é Guilherme. Eu queria saber um pouco sobre... que, assim, você tem um projeto bem interessante, né? Que vai desde toda a sua vida, que também aconteceu dentro do sistema socioeducacional. E eu quero saber se você tem algum projeto ou pensamento de estar divulgando e levando seu trabalho para as escolas públicas, né? Eu vejo que, por exemplo, na escola onde eu trabalho, lá de Planaltina, a cultura hip-hop é algo que tem se desenvolvido bastante, mais ainda a passos pequenos. A gente tem, por exemplo, cantores de rap da cena do DF, a gente tem batalhas de rima, mas algo que ainda não acontece é a questão da arte do grafite. Se você tem algum pensamento ou projeto de estar levando, às vezes você já tem, ou tem um pensamento de estar levando isso para as escolas públicas do DF ou de algum outro lugar. Obrigado. Sim, já pensei. Eu já escrevi, inclusive, projetos com essa intenção. Eu escrevi recentemente um projeto, né, em Planaltina, que vai acontecer talvez ano que vem, tomara que dê tudo certo, que é grafite, rap, enfim, toda a cultura hip-hop, e é numa escola. E eu tenho vontade, sim, de que esse projeto seja um projeto constante e que cresça mais, né, sabe, o hip-hop, a cena hip-hop, na verdade, nas periferias. Eu percebo muito isso, sim, que você falou, que está crescendo, mas a passos lentos, mas eu quero que essa situação melhore também, né? Seja mais acelerada. Mais perguntas? Mais perguntas? Estou indo aí. Tem uma aí. Seu nome, a cidade que está falando, brincadeira, seu nome, de onde você é, e a sua pergunta, tá? Meu nome é Henrique, sou lá de Sobradinho. Eu queria saber o que motivou ele a entrar na vida do crime. Obrigada. Henrique, né? Obrigada, Henrique. Bom, a vida da minha mãe era uma vida muito difícil. Ela tinha que se virar nos 30 para conseguir manter a casa, pagar água, luz, comida. Então, era muito difícil, era muito sofrido para a gente conseguir comida. E a gente não tinha apoio nenhum de qualquer outras pessoas da família e tal. A única ajuda que a gente teve era ter um teto para morar. Mas aí, como se manter só com um teto para morar? E aí eu não tinha pai, na verdade, né? Ele foi uma pessoa que sempre abandonou a família. E daí, esse aí foi o que me motivou a procurar um caminho mais fácil, entre aspas, né?
Mais perguntas, dúvidas, sugestões? Você tem? Oba! Seu nome, de onde você é e a pergunta. Sou o Matheus, eu moro no Gama. Eu tenho uma dúvida que qual foi a maior dificuldade que ele teve quando ele migrou para um trabalho, essa arte dele, e o que ele fez para contornar isso? Bom, eu comecei, né, na limpeza, como eu falei para vocês, né, tipo, e era a principal dificuldade que eu tive era de conseguir materiais para fazer os grafites, e era muito difícil conseguir comprar isso tudo. Depois disso, era questões técnicas mesmo, encontrar um traço meu para poder ser a minha identidade visual. Depois disso, foi conseguir trabalhos que me dessem dinheiro para poder melhorar cada vez mais. E aí, depois que isso foi acontecendo, os caminhos foram se abrindo. E aí eu percebi que o grafite era meu caminho mesmo. Mas, quando eu trabalhava na limpeza e tudo mais, era um salário digno, mas era um salário pouco, que não dava para fazer o que eu tinha que fazer. E aí ele foi só correndo atrás mesmo de melhorar o grafite. Perfeito. Alguém mais quer fazer pergunta? Pode fazer, tá bom, gente? Está totalmente aberto. Se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, vocês fiquem à vontade. Mais alguém? Bom, muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Oi? Oba. Tem outra lá no fundo também. Tá, oba, então estou indo lá. Nome, de onde está falando e a pergunta. Oi, boa tarde. Meu nome é Cássia. Moro aqui no Cruzeiro mesmo. A minha pergunta para o Odros é com relação ao fato dele ser pessoa com deficiência. Qual a dificuldade que ele vê dentro do mercado de trabalho dele, sendo ele uma pessoa com deficiência? E aí, emendando essa pergunta, uma segunda pergunta é para nós, pessoas sem deficiência, como a gente pode ajudar para que a gente consiga quebrar essa barreira de preconceitos da pessoa com deficiência? Obrigada. Bom, como eu vou falar de uma experiência que eu tive num festival de grafite. Não tinha intérprete de língua de sinais e eu ficava isolado de todo mundo, né? Tipo, eu não conseguia interagir com ninguém. Eu ficava só focado no meu trabalho e aí quando as pessoas vinham falar comigo e percebiam que eu era surdo, a comunicação era muito capenga, sabe? Ou era no celular digitando e as pessoas não têm muita paciência para isso e tal. Uma forma de ajudar é colocando um intérprete nesses espaços, assim, sabe? É urgente, é necessário que tenha intérprete em festivais, nesses espaços de arte onde as pessoas com deficiências estão. E aí eu sentia muito um lance de preconceito, sim, por eu ser uma pessoa surda. Eu via que as pessoas não chegavam perto de mim. Eu queria muito interagir com elas, assim, porque, enfim, eu era uma pessoa, um ser humano como eles, assim, grafiteiro como eles, artista como ele, preto como eles, mas aí eles não chegavam perto porque eu era surdo. E aí é um processo de muita paciência, de relevar esse tipo de coisa, de deixar e torcer para que um dia as pessoas mudem a mentalidade, né? Que o mundo mude, mas é complicado. Tem mais uma pergunta aqui. Seu nome, de onde você é e a pergunta. Boa tarde, Lunares. Sou de Samambaia. Minha pergunta é, você falou que sua mãe via o grafite como algo de vagabundo. Essa ainda é a visão que tua mãe tem dessa sua profissão ou ela mudou? Ótimo. Sim, a minha mãe também bebia um pouco dessa fonte do preconceito, né, que é um preconceito social em relação ao grafite. Mas depois que ela viu as coisas acontecendo na minha vida, eu viajando para outros países, dinheiro entrando, eu ajudando ela, construir a casa, dando comida, enfim. Ela passou a entender que era assim meu trabalho, passou a valorizar e começava a divulgar para Deus e o mundo que o filho dela era artista, grafiteiro e que era o orgulho dela, assim, sabe? E eu sou muito grato à minha mãe, assim. Ela é uma pessoa muito... Ela é minha rainha, né? Rainha da minha vida. Eu tenho muito a agradecer à minha mãe. Gente, muito obrigado pela participação de vocês,
pelas perguntas, fiquei impressionada com o conteúdo, com a forma que as perguntas foram colocadas, com a sensibilidade e paciência de vocês para entender, aprenderam como é palmas, eu gostei muito. E aí, eu tenho algumas informações para dar. Eu gostaria primeiro de agradecer a presença, vocês virem, eu sei que Planaltina é longe, eu moro lá também, então, muito obrigada por disponibilizar a tarde de vocês para estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você que está em casa assistindo com a gente, espero que tenha gostado. O Odros trouxe muitas informações aqui, uma história de vida incrível, e, de fato, é uma pessoa que a gente vai se inspirar muito para buscar os nossos objetivos. É a pessoa que lutou, que foi atrás, e ainda sabendo que as coisas não são fáceis, que a gente precisa apenas de uma oportunidade, ele foi lá e mostrou. Foi apenas uma oportunidade que colocou ele essa pessoa que é hoje. Bom, quero aproveitar, convidar todo mundo que está aqui neste evento para temos uma programação ainda, né? Amanhã não vamos ter evento, porque amanhã é nossa estreia na Copa, então acredito que todo mundo vai querer assistir, mas sexta-feira a gente tem evento pela manhã e pela tarde aqui, então se quiserem chamar a mãe, o pai, o irmão, os contatinhos, ficantes prêmio, ficante inicial, é com vocês. Sábado e domingo também tem atividades das 14 às 18 horas, então será muito legal. No sábado e no domingo acontece a Feira Afro em Movimento, cheia de atrações culturais, com muito samba, rap, hip hop e muito afroempreendedores. Então vai ser muito, muito, muito legal. Todos esses eventos, sexta, sábado e domingo, acontecem aqui também. Então, podem já espalhar para as pessoas, se sintam convidados e participem junto com a gente. E ao Odros, gostaria de agradecer a presença, o momento dele compartilhar a vida dele. A gente tá muito, eu fiquei muito feliz com essa palestra de hoje, e mais uma pessoa para conhecer, para inspirar. Eu gostaria de saber se ele tem rede social e se ele pode compartilhar com a gente aqui. Tem um Instagram, ODRUS, Odros. Odros One. Odros é surdo de trás para frente e o One é o número 1. É isso. Odros One. Muito obrigada. Bom, uma salva de palmas para ele. E aí, Obrigado. não acabou ainda, a gente tem muita coisa hoje. E, aproveitando, vamos de música com uma galera muito legal, que vai trazer uma atração aí, um line-up cheio de coisas. Vocês já viram aqui que tem uma mesinha de DJ, então vai ser legal. Quem quiser dançar, pode dançar. Quem quiser se divertir, pode se divertir. Esse é o momento. Podem ficar animados, sim. Quem está lá no fundo quiser chegar um pouquinho para frente, vocês chegaram um pouquinho atrasados, mas quem ficou aqui na frente ganhou 10 mil. Então, que pena, né? Não ganharam, galera? Pode falar para eles. Então, se vocês quiserem chegar aqui para frente, se quiserem participar com essa galera aqui, vai ser ótimo. E aí, eu gostaria de apresentar Felipe Costa e o clã. Está entrando. Tudo bom? Boa tarde a todos. Como vocês estão? Vocês foram inundados agora por um monte de cultura do grafite para o meu parceiro Odros. É isso? Vocês gostam de rap? Quem gosta de rap aí? Vamos fazer um som para vocês, então. Meu nome é Felipe Costa. Hoje eu estou acompanhado pelo meu mano DJ Chocolate e pelo meu outro mano LPD Doctor. Certo?